Olá, jovens, tudo bom com vocês? Nós vamos fazer agora uma aulinha apenas de exercícios, tá bom? Então, se você terminou de assistir às aulas de funções oxigenadas, tá bom? Nós vimos então álcool, fenol, aldeído, cetona, éter e ácido carboxílico. Você já está apto a fazer esta aulinha, tá? São exercícios sobre esses temas. Vamos lá então. Funções oxigenadas. A fórmula representa a estrutura do geranial, também conhecido como citral A, um dos compostos responsáveis pelo aroma de limão. Então, esse é o geranial. O geranial é um composto pertencente à função orgânica. Vamos lá. Eu vou pegar esse oxigênio aqui e está na extremidade da cadeia. Então, é COOH. A função orgânica que tem na sua extremidade COOH é o aldeído. Então, melhor alternativa E. Bom, lembrando então que essa é a estrutura do aldeído, COOH. A maçã, após ser descascada, escurece depois de algum tempo. Para retardar o escurecimento, goteja-se limão sobre a maçã descascada para que o ácido cítrico do limão iniba a ação da enzima, diminuindo a velocidade da reação. A maçã com a cor clara tem a ortohidroxoquinona. Depois da ação da enzima, vira a ortobenzoquinona, que dá aquela cor escura. Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A ortohidroxoquinona pertence à função álcool? Nossa, professor, tem OH, mas não é álcool, porque está ligado diretamente ao anel benzênico. Nós temos um fenol, então não pode ser o item A. Item B. A ortohidroxoquinona, né, pertence à função fenol? Sim, a gente acabou de ver isso. Melhor alternativa B. A ortohidroxoquinona pertence à função fenol. Considere o composto de função mista. Vamos ver o que a gente tem aqui. COOH na extremidade. Então, isso aqui é um aldeído. COO no meio. Cetona. OH ligado a um carbono saturado. Álcool. OH ligado ao anel benzênico. Fenol. É essa questão, tá? Esse tipo de questão que costuma se aparecer nas primeiras fases de vestibular. Identificação das funções. É muito mais comum ele pedir para você identificar a função do que pedir para você dar o nome das moléculas, tá? Então atentem a isso. Identificação de função é primordial para a primeira fase de vestibular. Vamos ver se a gente consegue identificar as funções. Fenol, álcool, cetona e aldeído. Outro detalhe importante dessa questão é conseguir contar os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Professor, eu não estou vendo 11 carbonos. Lembre que cada um desses vértices representa um carbono. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom? Os hidrogênios. Em cada um desses carbonos tem um hidrogênio ligado. Então, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. E os oxigênios, 1, 2, 3, 4. É outro ponto importante também. Outra questão comum de vestibular de primeira fase é você conseguir achar a fórmula molecular a partir da fórmula estrutural dos compostos orgânicos. Então, quando você estiver fazendo um simulado, preste muita atenção, tá? Quando estiver fazendo a prova de vestibular, preste muita atenção na hora de contar os átomos. Perfeito? Então, essas duas dicas são extremamente importantes na hora de você resolver uma questão de vestibular. Substituindo-se um dos hidrogênios da molécula de água por um radical alquila, o composto orgânico obtido pertence à função. Vamos por partes. O que seria esse radical alquila? Radical alquila é aquele radical proveniente de um alcano, tá? De um hidrocarboneto saturado. Por exemplo, o metil, etil, propil, isopropil, N-butil, sec-butil, isobutil, terc-butil e assim por diante. Tá? Então, radical alquil é um radical proveniente de um alcano. Você vai ouvir também algumas vezes o termo arila, tá? É de um composto aromático. Então, alquil é de um alcano e aril é de aromático. Perfeito? Vamos continuar. Você sabe então o que é um radical alquila, proveniente de um alcano. Agora, pego a molécula de água, substituo o hidrogênio e coloco no lugar um radical alquil qualquer. Coloquei o metil. Agora eu tenho um OH ligado a um carbono saturado, que é característica de um álcool. Fechou? Vamos para o próximo. A fórmula que representa um álcool é, lembrando que o álcool é OH ligado a um carbono saturado. Vamos desse daqui. CO, na verdade, não é um carbono ligado a um oxigênio, tá? E o oxigênio ligado ao anel benzênico. Aqui, o que representa essa estrutura é o C, dupla O, e aí uma ligação do C para essa estrutura, para o fenil, e o C ligado a este outro fenil. Tá? Essa aqui é a difenilcetona. Como que eu sei que aqui é uma dupla O? Porque a única forma de você estabilizar as 4 ligações deste carbono é fazendo uma dupla com oxigênio. É importante então conseguir identificar. Lembre que o carbono faz 4 ligações e o oxigênio faz 2. A única forma de estabilizar os dois é fazendo o carbono uma dupla com oxigênio e o carbono ligando aos fenil. Aqui eu tenho um OH ligado ao anel aromático, é um fenol. Aqui é uma acetona, aqui é um fenol. Aqui eu tenho um éter, é carbono, oxigênio, carbono. Esse CHO, tá, é um aldeído. A única forma de estabilizar isso é se for C, dupla O, H. Tá? Então, dupla OH, na extremidade da cadeia, é um aldeído. Então, só nos resta essa estrutura. O item A, onde eu tenho um OH ligado a um carbono saturado. Essa é a minha molécula de álcool. O composto 2-metil-butano 2-ol apresenta no carbono 2, 2, eu tenho metil, tá? E também tenho o OH. Então esse é o 2-metil-butano 2-ol. Apresenta. Vamos estudar então esse carbono. Um carbono ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse aqui é um carbono terciário. E tem um OH ligado a esse carbono terciário. A hidroxila OH ligado ao carbono terciário, o que caracteriza um álcool terciário. Melhor alternativa, alternativa E. O tetrametilbutanol é um álcool.
tetrametil, 1, 2, 3, 4. Aí vem a pergunta, professor, como você sabe que estão nesses carbonos? Porque se eu colocasse o metil aqui nesse carbono, a cadeia principal ia deixar de ter 4 e ia ter 5, e aí deixaria de ser o but, e seria pente. As únicas posições onde eu posso colocar o metil sem aumentar a cadeia principal são nos carbonos do meio. Tá? Então aqui tem o tetrametil, but, porque tem 4, tá? E aí o OH eu não precisei colocar a numeração, por quê? Porque não existiria outro lugar para colocar o OH. Tá bom? E aí, vamos analisar. Ele deve ser um álcool, o OH ligado a um carbono primário, portanto, um álcool primário. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo. Substituindo-se em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, OH, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Se eu colocar um OH aqui, eu tenho um fenol. Se eu colocar um OH aqui, eu tenho um OH ligado a um carbono saturado, eu tenho um álcool. Então, a melhor alternativa seria fenol e álcool. Alternativa B. A substância cuja molécula está representada abaixo é responsável pelo aroma natural de canela. Lembre, CHO, tá? É C dupla OH. Caracteriza um aldeído. Alternativa correta, alternativa E. Além de ser utilizada na preparação do formol, a substância de fórmula C-OH, tá? Tem aplicação na indústria na fabricação de baquelite. A função química e o nome oficial desse composto são, respectivamente, C-OH é um aldeído. Um aldeído de um carbono só é o metanal. Alternativa correta, alternativa A, metanal. Tá? Da função aldeído. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais. Observe as estruturas químicas de 3 substâncias comumente empregadas na produção de perfumes: fragrância de canela, fragrância de jasmim e fragrância de espinheiro branco. No grupo funcional comum, as 3 substâncias correspondem a seguinte função orgânica: CHO, só pode ser C dupla OH. Por quê? Porque é a única forma de eu estabilizar essa estrutura. Então, C dupla OH na ponta da cadeia é um aldeído. É um aldeído. E é um aldeído. Melhor alternativa, alternativa D. O nome do composto abaixo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dupla O, tá? No meio da cadeia, uma acetona. Então, é uma acetona com 6 carbonos. X, porque tem 6. An, só tem ligação simples entre carbonos. No segundo carbono, eu tenho uma acetona. Então, 2 ona. Hexan, 2 ona. Alternativa correta, alternativa B. A substância 2-propanona pode ser chamada simplesmente de propanona, já que não existe um composto com o nome de 1-propanona. Por que disso? A molécula 1-propanona seria na verdade um aldeído, e seu nome correto é propanal. Então, se eu colocar a dupla O no primeiro carbono, deixa de ser uma acetona, como era antes, e passa a ser um aldeído. É por isso que não existe o 1-propanona, e sim o propanal. Exercício da Unicamp, hein? Bacana, né?